Pai, te louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto a adorar-te. Abba, Pai, oh, ninguém há como tu. Vamos cantando alto para Deus. Senhor meu Deus, ninguém há como tu, oh, ninguém, santo e justo, Rei poderoso, ninguém há como tu, Senhor meu Deus, oh, ninguém há como tu, ó Senhor. Senhor meu Deus, ninguém há como tu, ó Senhor, santo e justo, Rei poderoso, ninguém há como tu, Senhor meu Deus, oh, nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor. Vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa, oh, nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor. Vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa. Oh, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda a minha vida ao teu querer. E eu quero ser um vaso novo, molda a minha vida ao teu querer. E eu quero ser um vaso novo. Estás moldando a minha vida. Eu já sou um vaso novo. Estás moldando a minha vida. Eu já sou um vaso novo. Estás moldando a minha vida. E eu já sou um vaso novo. Amém. Eu já sou um vaso novo. Glória a Deus.
Então estamos hoje aqui, dia 27 de março de 2021, às 16 horas e 58 minutos. 17 horas. Glória a Deus, a hora muda hoje, né? Uma hora para a frente. À 1 da manhã passa para as 2. Então, glória a Deus. Podem já acertar os relógios. Glória a Deus. Se calhar quando a transmissão vai para o ar, já têm acertado os relógios. Então a gente se reúne aqui. Hoje estava a ouvir um homem de Deus, Jimmy Swaggart. Gostei muito também. Meu coração ficou tocado também. E enquanto a gente orava aqui em línguas, que eu tenho lá um grupo de oração, que depois divulga aquilo que faço também nos bastidores, Deus nos chama a todos nós. Mas antes, numa reunião, seja aqui, seja numa igreja, seja no hotel, seja para 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, nós não somos mais por estar no meio de 20 pessoas, 50, 500, ou estar você sozinho. Então, numa reunião, eu reflexo simplesmente daquilo que nós somos. Eu estar a pregar para 2, 4, 10, 20, 500, 1000, 5000, sou a mesma pessoa. Então, o falar de Deus, a comunhão com Deus, não é em público primeiro, é nós em privado. É nós orarmos em espírito em privado. É nós louvarmos e adorarmos a Deus em privado. É nós meditarmos na palavra de Deus em privado. É nós que somos cristãos, ou não, porque a palavra de Deus é para todos, submetermos às autoridades que Deus instituiu, seja no governo, seja na vida eclesiástica, no nosso trabalho, seja no lar. Em todo o lado Deus instituiu autoridades. E Deus diz assim, toda alma, ou seja, toda a pessoa, sujeite-se às autoridades superiores. E depois diz que quem resiste à autoridade superior resiste à ordenação de Deus. Então Deus estabeleceu princípios, nos quer ajudar a libertar cada um de nós. Hoje nós vamos falar de discípulo, e a gente tem que, para ser discípulo, temos que seguir alguém, mas antes também queria falar um bocadinho acerca de Páscoa. Estamos na altura da Páscoa. Se é correto a gente celebrar a Páscoa, é correto, a gente deve celebrar a Páscoa e devemos celebrar a Páscoa. Glória a Deus. A Tina pode ser no próximo domingo, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no próximo domingo, não tem qualquer problema. O importante é nós celebrarmos a Páscoa. Podemos comer flores de Páscoa, podemos comer ovos de Páscoa, podemos estar com a família, agora há restrições, podemos fazer isso tudo, mas sem nos esquecermos qual é o foco principal da Páscoa. Do que é a Páscoa? Quando é que nasceu a Páscoa? A Bíblia fala, a Bíblia é o livro para nos guiar. O primeiro livro da Bíblia é chamado Gênesis, que significa início. O segundo livro da Bíblia é chamado Êxodo, que é saída. Foi escrito por um homem chamado Moisés, por um servo de Deus chamado Moisés. Então o povo, houve uma grande necessidade, houve uma grande fome em todo o mundo. E Deus usou-se de um homem, isto abreviando, um homem chamado José, para conduzir o povo que estava em dificuldade para a terra do Egito. Então na terra do Egito, José era o número 2, a Bíblia fala lá, a seguir o faraó, e então todas as coisas estavam debaixo da sua autoridade, o povo de Deus não passava fome, porque ouvir a Deus. Então o grande segredo da nossa vida hoje, no passado, no presente e no futuro, é nós ouvirmos a Deus, as autoridades que Deus institui, e seguirmos esses princípios para termos sucesso e vitória. Conclusão. O povo de Deus foi para o Egito, por direção de Deus. Deus usou-se no homem, que Deus sempre se usa de homens. Deus hoje também, para nós sermos discípulos, também precisa de pessoas, mas já vamos lá. E usou-se de Moisés para suprir a necessidade do povo, e havia grande fome em toda a terra, e no Egito não havia absolutamente nenhuma fome, que havia grande abundância. Até houve 7 anos de grande abundância e depois 7 anos de grande escassez. Mas porque eles guardaram na abundância, no tempo de escassez, o Egito tinha tudo e o povo de Deus também beneficiava e viviam, como se diz na gíria e corretamente, regalados esplendidamente. Depois daquele faraó, veio outro faraó, e o outro faraó não conhecia Moisés. O outro faraó não conhecia Moisés e seguia lá os princípios dele, e portanto o outro faraó não conhecia Moisés e não conhecia José, que Moisés veio depois de José, não conhecia, e então o povo de Deus ficou prisioneiro mais de 450 anos, já viu? Aquele faraó começou a pensar assim, bem, o povo de Deus é grande, qualquer deles dominou aqui sobre a nossa terra do Egito. Tu o que é que vês?
manteve o povo de Deus prisioneiro 450 anos. Então violavam as mulheres, matavam os homens, eram tratados, como se diz na gíria, abaixo de cães, escravos. E o povo clamava a Deus. E parece que Deus não havia durante um período de 450 anos. E Deus chamou um libertador, que nasceu no meio deles, chamado Moisés. Moisés significa nascido das águas. E Deus usou-se de Moisés para tirar o povo do Egito em direção à terra prometida. Depois daquele clamor todo, daquelas pragas, Deus usou-se de Moisés para avisar o faraó que ia haver pragas sobre o Egito, para ele deixar o povo de Deus liberto, e o faraó não queria fazer assim. E um dia Deus deu instrução a Moisés. Qual foi a instrução que Deus deu? Tragam aí a Santa Ceia, glória a Deus. A instrução que Deus deu foi o seguinte: olha, vocês vão ungir as vossas casas com um cordeiro sem mancha, que significa Jesus Cristo, e vão comer a carne do cordeiro, o cordeiro, um macho de um ano, sem mácula, sem mancha, e vão preparar para a caminhada, isto depois de acontecer muitas pragas, resumindo, porque esta noite vai passar o anjo da morte. E ouça uma coisa, hoje o anjo da morte também está passando pelo mundo. Mas a pessoa que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, ou melhor, a pessoa que já aceitou Jesus Cristo, segue os caminhos de Deus, tem uma proteção de Deus sobre a sua vida. Então o anjo da morte passou, naquela altura passou e morreu todos os primogênitos, desde os animais, crianças, todas as espécies. Mas do povo de Deus não morreu ninguém. Então Deus, e depois a seguir àquela noite, deu instrução a Moisés para tirar o povo do Egito. Então Páscoa significa, obrigado, e depois já passa outra vez, Páscoa significa saída de um lugar para outro. Então o povo de Deus, não se esqueça, Páscoa não tem nada a ver com religião. Páscoa é saída de um lugar para outro. O povo de Deus estava preso no Egito. Deus usou-se de Moisés, o libertador, para tirar o povo do Egito em direção à terra prometida, até a saída de um lugar para o outro. Então, a primeira Páscoa foi comemorada em Êxodo 12, quando o povo de Deus saiu. E Deus deu lá a instrução a Moisés, como é que devia fazer todos esses procedimentos, e o povo de Deus saiu em vitória. Está a ver? Jesus também tomou a Páscoa. Transformou a Páscoa da velha aliança na comunhão da nova aliança. E Jesus disse assim: todas as vezes que fizerdes isto, anunciais a morte de Jesus até que venha. Então devemos celebrar a Páscoa assim, que é a saída do Egito em direção à terra prometida, e nós também devemos celebrar a Páscoa quando já éramos velhas criaturas, já éramos pecadores, e hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus. E Deus quer contar com todos nós para fazer a missão de Deus. Glória a Deus. Então é bom e devemos celebrar a Páscoa, glória a Deus, sem nos esquecermos do foco principal, que é a saída, que Jesus morreu por cada um de nós. Traz-me o pão que simboliza o seu corpo e o vinho que simboliza o seu sangue. Por isso é que Jesus disse, olha, está aqui pão, está aqui, o povo de Deus também tomou a Páscoa. Jesus depois tomou a Páscoa e disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não disse que era por todos, obrigado. Glória a Deus. Então hoje nós celebramos a Páscoa também. E por direção de Deus eu tomo a Santa Ceia sempre. Em todas as reuniões que dou, tomo a Santa Ceia. Que evita que a gente esteja fraco, que a gente esteja doente, que a gente tenha morte prematura. E faz lembrar aquilo que Deus fez do povo de Deus no Egito, que os fez sair em sucesso e em vitória. Diz que no Egito não houve um único só enfermo. Já havia pragas, havia pestes, havia cobras, havia tudo isso. As pessoas não tomavam banho, não havia desinfetantes, não havia absolutamente nada. E diz que não houve só um enfermo. Então hoje a gente precisa de celebrar a Páscoa também, que é a saída de um lugar para o outro. Ou melhor, celebrar a morte de Jesus até que venha, porque a Páscoa foi transformada da Páscoa da velha aliança na comunhão da nova aliança. E Jesus disse: fazeis isto por estatuto perpétuo, ou seja, eternamente. Então é bom nós celebrarmos a Páscoa. É algo que nos dá fé, algo que nos dá convicção. Até na Páscoa não devemos tomar hóstia. A Bíblia nunca fala de tomar hóstia. Fala de tomar o pão que simboliza o corpo de Jesus e o vinho que simboliza o seu sangue. Quando a gente faz as coisas à maneira de Deus, atraímos de Deus. Quando fazemos à nossa maneira, ou à maneira de religiosidade, às vezes atraímos coisas esquisitas. E ouça bem o que Deus me disse enquanto nós orávamos. A gente às vezes pensa que o obstáculo é o nosso pai, a nossa mãe, o pastor, o líder, mas o maior obstáculo que nós temos que nos libertar é de nós próprios. Já viu?
Hoje ainda estamos presos no Egito, mas precisamos de libertar-nos de nós próprios. Por isso é que João Batista dizia: convém que eu diminua para que Cristo cresça. Então Deus quer contar com cada um de nós para nós sermos discípulos de Jesus, glória a Deus. Então, Deus ama todas as pessoas, Deus faz milagres hoje para quem crê. Há pessoas que dizem: não há milagres para elas. Para nós há. Jesus faz milagres, faz multiplicações financeiras, Deus não é contra dinheiro, não é contra essas coisas, mas Deus quer contar com cada um de nós para sermos discípulos de Jesus Cristo. Então, o requisito para nós sermos discípulos de Jesus é seguirmos a Jesus, obedecermos a Jesus e às autoridades que Deus instituiu, termos um líder sobre a nossa vida se a gente quer ser discípulo, temos que saber a quem nós seguimos, a quem nós vamos seguir. Sempre aprendamos, no outro dia um técnico do gás disse-me uma coisa simples mas grande, sempre aprendamos com alguém. Com quem é que você quer aprender? Com quem é que eu aprendi? Eu também, antes de ser líder, tive tutores sobre a minha vida que me ajudaram e me ensinaram. Se eu não quisesse aprender com eles, hoje não podia ser líder. Então, para a gente ser líder, também tem que aprender com alguém. Temos estágios, temos sítios para aprender, se a gente se quer identificar e sujeitar às autoridades que Deus instituiu, porque é assim. Líderes com defeitos, líder com cabelo grande, cabelo pequeno, coisas que a gente pode gostar e que a gente pode não gostar. Então toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, que não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. E quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E nem tudo é quando a gente está a orar. Porque quando a gente está numa reunião, é simplesmente o reflexo daquilo que a gente tem na nossa vida. Se a pessoa não tem comunhão com Deus durante a reunião, o que vai manifestar é a mesma coisa. Se a pessoa no mundo secular não obedece às autoridades, o pai e a mãe, na reunião é a mesma coisa. Mesmo digo: te amo, Senhor, e está aqui meu dízimo. Tá. Somos as mesmas pessoas. O pastor é da mesma maneira. Pode estar com gravata, um bom fato, dizer isto, dizer aquilo. Se não exerce a autoridade, porque o reino de Deus hoje também sofre pessoas não se submetem às autoridades e as autoridades não exercem a autoridade dele. Em todo lado tem que haver autoridade. Numa empresa, todas as pessoas não podem mandar. Numa família tem que haver autoridade. Numa igreja tem que haver autoridade. Sabe que há igrejas, às vezes, onde os irmãos mandam nos pastores. Isso é errado. Há homens de negócios sem igrejas que querem mandar nos pastores. Isso é errado. Nunca o reino de Deus pode ir em frente. E há pessoas que se opõem contra os líderes. Deus nunca chama pessoas para estar numa igreja só por os líderes. Se vê que um líder está mal, ore por ele. Se Deus lhe der a oportunidade, fale com essa pessoa. Mas Deus não chama uma pessoa para estar numa igreja para estar sempre só por o líder. No casamento da mesma maneira. Deus não chama uma esposa para estar sempre só por o marido. Se os filhos são adultos ou menores, estão no lar, não estão para estar a opor o pai, estão para ajudar o pai, onde quando estiver na casa deles, Deus assim faz. Mas Deus quer contar com cada um de nós para sermos discípulos. E um dia, os discípulos viram Jesus a orar. E disse-lhe um a Jesus: Senhor, ensina-nos. Um foi ter com Jesus. Ensina-nos como João ensinou os seus discípulos. Eles quiseram seguir a Jesus, não a João. Então a gente tem que saber, dentro do ciclo até evangélico ou religioso, vamos saber a quem é que queremos seguir. Não podemos ter dois líderes. Ninguém pode servir a dois senhores. A pessoa não pode ter dois contabilistas. Só tem um contabilista que trata das coisas. Na parte espiritual também é a mesma maneira. E diz em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, eles esperaram que Jesus acabasse, não interromperam quando Jesus estava a orar, glória a Deus, é que as pessoas também fazem comigo, quando eu estou a orar não me interrompam, glória a Deus, e quando acabou disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Pediram a Jesus: ensina-nos. Então, se ensina-nos, eles queriam ouvir Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, o requisito de ser discípulo é ter a mente e o coração aberto para aprender e ter o espírito de sujeição e aprender, para depois ajudar as outras pessoas. Olha, desde o início da terra, Deus cura pessoas, faz milagres, tudo isso, mas como é que a obra de Deus pode continuar? Através dos discípulos. E Deus quer que toda a pessoa seja discípulos. Uns candidatam-se a discípulos, outros não. Glória a Deus. Jesus um dia até disse: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito é as pessoas que têm espaço para mais. Glória a Deus. Jesus um dia também disse:
requisitos para ser discípulos dele. Sabe que Jesus tinha discípulos que não eram perfeitos. Olha, o Pedro andava com uma faca. Já viu o que é? Ser um discípulo de Jesus andar com uma faca pendurada. Não é requisito de santificação para seguir a Jesus. Mas Jesus conta com todas as pessoas. Jesus tinha um discípulo que era ladrão. Não estou a dizer para a gente andar com facas, ser ladrões. O reino de Deus é como se um homem lança uma rede e vem todo tipo de peixe. Já viu? E depois a pessoa, Jesus depois escolhe a pessoa, ou melhor, a pessoa se põe à disposição para que Jesus o escolha para que se aliste. Pedro tinha defeitos. Um dia disse, Senhor, eu nunca te nego. E Jesus disse, olha, tu estás a falar na carne, não podes servir a mim na carne. Tens de ser no Espírito. Antes do galo cantar, tu vais me negar 3 vezes. Não. E assim fez. Então Pedro depois precisou estar naquele lugar, ser cheio do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. É que a gente diz assim, quer ser discípulo de Jesus. A sério. Mas temos que pagar o preço. Que agora isso é que a gente vai ouvir. E pessoas pensam que o preço é dificuldades financeiras, anda apertado no salário, não sabe como é que há de comer, anda com uma doença para a glória do Senhor, anda com uma doença incurável para a glória do Senhor. Qual Senhor? De Jesus não é. Então, às vezes as pessoas querem sofrer aquilo que não é vontade de Deus e aquilo que é vontade de Deus não querem sofrer. Glória a Deus. Deus quer que a gente seja obediente, Deus quer que a gente seja próspero, tenha as necessidades financeiras todas supridas para poder ajudar os outros. Mas há requisitos para nós sermos discípulos de Jesus. E diz assim em João 15, versículo 14 a 16. Vós sabe uma coisa, ouça bem um grande segredo. Jesus não diz a mesma coisa a toda a gente. Jesus confidenciava coisas aos discípulos que não dizia à multidão. No entanto, curava a multidão, de 5 pães e 2 peixes, abençoava as pessoas. Que Jesus tão bom, tanto pão, tanto peixe. Jesus libertava os endemoniados, curava os cegos, os coxos. Isso tudo é bom. Mas Jesus dizia, há mais para além disso. E quem é que aprendia mais? As pessoas que andavam mais perto de Jesus, os discípulos. Então, lembre-se de uma coisa e guarde isto enquanto viver, para si e para mim, para todas as pessoas que nos ouvem. Deus quer contar com todos nós para sermos discípulos. Depende de nós. Então temos que pagar o preço. Até agora vou falar de algum preço. João capítulo 15, versículo 14. Se você está num trabalho, não obedece o seu patrão, não pode ser discípulo de Jesus. Se no seu lar não obedece o seu pai e a sua mãe, não pode ser discípulo de Jesus. É sério. E olha, Jesus, porque se ele não obedece a quem a gente vê, como é que vai obedecer a quem não vê? E diz assim em João 15, 14 a 16. Uma vez alguém me disse também assim, sabe, você não pode ser pastor porque você não anda muitos beijos às pessoas. E eu pensei, mas não é esse o conceito que eu tenho de pastor. A minha missão de pastor não é andar a dar beijos nas pessoas, não é fazer orações para as pessoas. É ensinar as pessoas a crescer, como eu também estou a crescer, até à estatura varonil de Jesus. Sim, mas há pessoas que gostam muito de um telefonemazinho, como está? Deus não me chamou para fazer isso. Se Deus o chamou, eu ajudo, eu ensino e depois você desempenha essa função, mas não pode pôr a mim aquilo que eu não tenho dentro de mim. Deus não me chamou para isso. Deus me ensinou, me ajudou para que eu ponho no meu coração para que eu ajude para que as pessoas cresçam até à estatura varonil de Jesus Cristo. E às vezes não é só, mãe, irmão, Deus é amor. Às vezes tem que haver um bocadinho de disciplina, tem que haver ordem, tem que dizer Deus conta contigo, como Jesus disse aos discípulos. Sabe que Jesus um dia, para uma mulher cananeia, a mulher ia clamando, tinha uma filha endemoniada e Jesus não ligava. Já viu o que é você vir atrás de mim e não ligar? E depois os discípulos até disseram assim a Jesus, olha lá, despede lá a mulher, que a mulher vem aqui chateando a gente, já tem que mudar a gente. E Jesus disse, olha, não vem para ti. Disse para a mulher, por outras palavras, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, porque ela não pertencia a Israel. E Ana ponha o pão na mesa, é para os filhos, não é para os cachorros. Estava a chamar a mulher de cão. Já vi Jesus fazer isso. E a mulher disse assim, mas já, mesmo assim, os cachorrinhos às vezes comem as migalhas, isto por outras palavras. E Jesus, virando-se para ela, disse assim, mulher, grande é a tua fé. E sabe o que é que move Jesus? É o coração das pessoas. Sabe o que é que eu uma vez fui olhando por causa do coração de uma pessoa? Deus é capaz de mover um homem de Deus, tirar um homem de Deus de um país para o outro, só para ir lá para ministrar uma pessoa, pôr as mãos numa pessoa. Por causa de uma pessoa, Deus pode mover uma nação.
uma pessoa que esteja disponível para Deus. E essa mulher era cananeia. Jesus, na altura, a missão dele não tinha vindo para os cananeus, já era para salvar os judeus, e depois os judeus é que iam levar a salvação ao mundo. E Jesus curou aquela mulher cananeia que vinha incomodar, que Jesus não ligava, não fazia nada, e até disse: és um cão. Assim, noutras palavras, és um cão. E Jesus curou os cães, já viu? Então, Jesus, o que move o coração de Deus é a fé. Glória a Deus. E diz em João 15: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não vai perguntar ao senhor: olha lá, porque é que faz isto? O senhor não vai dar contas do servo. E depois diz assim: mas tenho-vos chamado amigos. Chamou amigo aos discípulos. Por tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Assim tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Sabe que Jesus também, o grande Jesus, o Rei que morreu por nós e que hoje está vivo à direita de Deus Pai, põe condição para nós sermos discípulos dele. Não é perfeitos, não é muito santificados, não é gritando, não é nada disso. Olha o que é que Jesus disse. Em Mateus 10, 34 e 41. Olha que mensagem boa para dar na altura da Páscoa, glória a Deus. E diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Então, mas Jesus é o príncipe da paz. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem são os seus familiares. O que é que isto quer dizer? Que agora vamos pôr uma guerra na família? Nada disso. Mas às vezes, quem o diabo vai usar é as pessoas mais próximas de nós, seja o marido, seja a esposa, porque pessoas que não se põem a Jesus no coração. Porque Cristo em nós é que vai fazer a diferença. Mas eu antes já fui um grande homem de Deus, Deus usou-se. E hoje? Está orando, está buscando a Deus, está semeando o reino de Deus, está pagando o preço, dobrando o joelho a Jesus, orando em línguas, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. E depois diz assim: quem não toma a sua cruz, tomar a cruz não é doenças, nem enfermidades, é pôr a nossa vontade no chão. Por isso a gente precisamos de nos libertar de nós próprios. Como é que a gente faz isso? Olha, é orando. É orando em espírito, é orando em espírito. E quando a gente ora em espírito e dobramos o joelho, Deus ministra aquilo que a gente precisa para a nossa vida, a sabedoria, o conhecimento, a instrução para a nossa vida, que o Senhor é que sabe o melhor do que nós. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, já tenho a minha vida, tenho o meu carro, a minha casa, o meu curso, os meus filhos, os meus netos, a minha reforma, e Jesus, Jesus, quando tiver tudo, e Jesus. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Glória a Deus, foi o que Jesus disse, não fui eu que disse. Então servir a Jesus não é difícil. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Seguir o rumo de Deus para a nossa vida, glória a Deus. Em Mateus 8, 18 a 22, aproximando-se dele, de Jesus, um escriba, disse-lhe: mestre, onde queres que fores, eu te seguirei. Aquele disse: estou aqui é para servir a Jesus. E Jesus disse: sim é que é, grande valente. Jesus não disse assim. Jesus disse-lhe assim: olha, as raposas têm covis. Covis é uma covinha, um sítio onde estar ali amalhadinhos, e as aves do céu têm ninhos. Glória a Deus. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto não está a falar de prosperidade financeira. Num determinado lugar queriam matar Jesus. Ia lá dizer que ele tinha lugar onde reclinar a cabeça. É evidente que não. Sofria perseguições e sofria aflições. Glória a Deus. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Glória a Deus. Então Jesus quer que a gente o ponha sempre em primeiro lugar. Glória a Deus. Sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Sabe, Isaías também, sabe, teve uma grande homenagem de servir a Deus. Isto não é para assustar a gente. Isaías foi cerrado ao meio por um ímpio chamado Manassés. E diz, isto não fala aqui na Bíblia, mas está nos estudos, em Isaías 6, 1 a 8 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Deus usou-se de Isaías. E os profetas na altura, quando falavam uma coisa e não acontecia, sabe o que é que faziam? Cortavam-lhe o pescoço.
E ele não foi cortado o pescoço, foi cerrado no meio. Olha, está aqui um falso profeta. A pessoa só porque às vezes diz uma coisa que não é falso profeta. Porque grita falso profeta. Não, falso profeta diz aquilo que Deus não disse. Mas se diz aquilo que Deus disse, pode durar algum tempo, vê-se pelo fruto. E às vezes não se vê logo. Glória a Deus. E diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Está o Isaías a falar. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, está a descrever, e com 2 cobriu o seu rosto, e com as 2 cobriu os seus pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas, e depois continua a descrever que os umbrais das portas se moveram e a voz clamava, encheu da glória de Deus. E eu vou avançando. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois dele ter visto a descrição do trono, a glória e tudo, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois dele ver aquilo tudo, ouviu a voz do Senhor. Depois de Deus fazer algo na nossa vida, a cura, a libertação, a salvação, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem é que há de ir por nós? E então disse Isaías a Deus, e então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E quem é que dizia lá na Bíblia, Isabel, que dizia, Senhor, és um homem de impuros lábios? Quem era? Então era o... Agora não estou lembrando. Ok. Glória a Deus. Obrigado pela ajuda. Então disse assim, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Já viu, Deus não vai. Deus manda alguém. Quem é que há de ir por nós? Era o Jeremias. Jeremias. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Jeremias também disse a Deus, ai Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu não estou preparado. E Isaías disse a mesma coisa. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem é que há de ir por nós? E então disse o Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E se você disser isso a Deus, se eu disser isso a Deus no meu coração, Deus começa a mover homens de Deus, a quem você esteja ligado ou não, para que o ajude e cumpra a missão de Deus aqui na terra, porque Deus precisa de discípulos. Então a mensagem nesta Páscoa não é só a gente celebrar a Páscoa, que Jesus morreu, ressuscitou, nos dá a salvação, nos dá a vida eterna, nos cura, para termos uma vida boa, mas a grande missão que Deus quer para cada um de nós é sermos discípulos. Discípulo é um porta-voz de Deus, assim diz o Senhor. Moisés é um discípulo